Fala pessoal, antes de iniciar a nossa resolução, eu tô aprendendo como é que usa esse negócio aqui, porque eu não manjo, né? Meu negócio é física e matemática e essa parte aqui eu tô aprendendo, né? Então eu vi aqui que dá pra fazer uma paginazinha e tal. Aí eu fiz, então automaticamente esse valor aqui é o valor já com desconto. Eu vou deixar definido isso para o canal, tá? Vou deixar o valor já com. Eu não consegui colocar aqui escrito 50% de desconto ou off, né? Então, para quem tem um link que vem do YouTube, já vai ficar automaticamente com 50% de desconto, tá? Vou deixar automático. Então é o seguinte, ó, já tem um vídeo que eu fiz a propaganda e tal, que é esse daqui. Então aqui vocês agora com esse link que eu coloco agora, né, que tem na parte principal do canal, do lado do link da Steam, vocês vão ver aqui a parte dos conteúdos tal, né, que é isso daqui, acho que o pessoal não conseguia ver, né. Tá, vai ver aqui um pouco do meu histórico, tá, ainda falta colocar foto, as vantagens, tá, detalhes, beleza? Então, eu acho que é um custo-benefício alto para quem quer tirar uma nota alta na prova de física da transferência na primeira fase, tá bom? Então o link tá aí na descrição, tá? Então vamos lá, ó. Lembrando que o, o material lá tem as listas em PDF, que eu fiz tudo em LaTeX, tá? As aulas, elas são melhores do que eu gravo aqui pro YouTube, porque tem uma edição, é mais uma coisa mais minuciosa, revisão, tal, beleza? Então, vamos lá para a questão, tá? Transferência 2023, questão 63, tá? Um projétil é lançado com velocidade inicial tal, tá aqui, né? Beleza. Com componentes e unidades de metros por segundo. Sistema internacional. Qual deve ser o valor da componente velocidade inicial x, que é a velocidade x, porque num lançamento de projétil a componente x da velocidade não muda, né? Para que o projétil atinja um alvo a 300 metros de distância e na mesma altura do ponto de lançamento do projétil. Então, a situação é essa, né? Na situação genérica a gente vai ter isso, né? A gente vai ter um vetor com dado ângulo, que ele a gente não sabe. Então aqui a gente tem o eixo horizontal e vertical. Esse é o vetor velocidade, né? Vamos desenhar mais para cá. Então esse cara aqui vale 30. 30 na direção J. E esse outro aqui é V0 x que queremos descobrir, né? Tá, então a gente tem um lançamento oblíquo, né? Só um lançamento oblíquo. Então ele pergunta aqui, para que o projétil atinja um alvo a 300 metros de distância na mesma altura do ponto de lançamento. Então ele lançou aqui nesse ponto. Então ele quer 300 metros. Tá? Então essa distância aqui é 300 metros. E aí qual que vai ser esse cara, né? A gente sabe que a componente x não vai mudar. Então ela vai ser a velocidade em componente x em qualquer ponto vai ser o próprio v0x. Ela é constante, né? Esse cara aqui é o v de x no instante inicial, né? Que é 0. Então não muda para qualquer que seja o tempo t, né? Esse daqui é o v0x. Então não vai mudar para qualquer que seja
t, tá? E aí o y, a gente vai ter o seguinte, a gente tem a aceleração da gravidade, então, tá bom? Na direção y, movimento uniformemente variado. Então, acontece o seguinte, há uma posição no dado instante t, né? Então y é igual à posição inicial. Como a velocidade inicial ela está nessa direção, ela está contrária à aceleração da gravidade, então minha aceleração da gravidade aqui vai ser negativa, tá? Então mais v 0y vezes o tempo menos g de t ao quadrado sobre 2, tá? Então como a gente vai fazer isso? Ó, note que a posição inicial aqui, a componente y, não muda o valor, né? Isso daqui é o y no instante 0. Agora o y no instante t que eu não sei qual que é. Tá? Mas sabendo qual que é esse instante, que ele vai chegar na mesma altura, né? Sabendo o t, a gente consegue achar o v0x. Por quê? Porque no v0x a gente tem um movimento uniforme. Tá? Então isso quer dizer que a variação na posição dele aqui do x, do inicial até o final, é o 300 que ele deu. Isso é igual a velocidade, que não muda, tá? Vezes o intervalo de tempo. Só que como a gente vai definir o nosso tempo inicial como zero, então em vez de ΔT aqui vai ficar o t. Esse t é o mesmo que esse cara aqui, tá? Então como o y é o mesmo, então vou cancelar os y's. Então aqui vai ficar 0 é igual a v0y. V0y ele deu, vale 30. Vezes t menos, ele pediu para considerar a aceleração da gravidade igual a 10. Então a gente coloca 10 vezes t quadrado sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente vai ter c somente c. Então, a gente tem uma equação de segundo grau, né? Menos 5t ao quadrado mais 30t igual a 0. Dá para simplificar por 5 ainda, né? Então, simplificando por 5 dos dois lados, a gente vai ter que 5 dividido por 5 dá 1, então fica menos t quadrado, mais 30 dividido por 5 que dá 6, né? 6t. Aqui igual a 0. Consegue colocar em evidência, é um caso simples de equação de segundo grau, né? Dá para fatorar. Então aqui vai ficar t vezes menos t mais 6 igual a 0. Então a gente tem duas possíveis soluções. Então a gente tem t igual a 0 ou t igual a 6 segundos, né? A gente não pode ter t igual a 0, porque t igual a 0 é onde começa, né? Então, do ponto de vista físico, não faz sentido. Esse cara aqui é onde a gente começou. Lógico que ele vai ser o ponto, né? É onde ele começa. Então, o que a gente quer, o intervalo o tempo que a gente quer é 6, né? Que é onde ele vai chegar no mesmo ponto. Então, a gente já sabe que leva 6 segundos para da onde ele parte, o projétil, e aonde ele chega no mesmo nível. Se aqui tivesse o solo, ele atingiria o solo, tá? Mas poderia ser que não fosse o solo aqui. Poderia ser algo assim, com declive. Então ele ia continuar. Então, quando ele chegar na mesma altura aqui, tem 6 segundos, né? Então, tendo esse cara aqui, 6 segundos. Vou chamar isso daqui de 2. Esse cara aqui é 1. Então, substituindo 2 em 1,
a gente tem, substituir 2 em 1. Delta x vale 300. Nosso V0 x a gente quer descobrir, vezes o tempo, que é 6 segundos. Então vai ficar 30 dividido por 6, né? 300 dividido por 6. Então, isso daqui é 300 dividido por 6. 30 por 6 dá 5, com 0, 50. Então, portanto, nossa componente x da velocidade isso não é velocidade, é velocidade inicial, mas é para qualquer instante de tempo, tá? Que o lançamento oblíquo, a componente x da velocidade é a mesma, tá? Então, o que eu tinha falado aqui antes, qualquer que seja o tempo, o t, né? O tempo. Então aqui fica 50 metros por segundo, tá? E corresponde à alternativa C. Tranquilo, pessoal? Isso aí, tá? Ajudem a divulgar o curso aí também, tá? Quem puder. Beleza?